Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas empresas que fazem parte da carteira do canal ou que estão correlacionadas com elas e que vem apresentando seus resultados para o segundo trimestre de 2024. Dessa vez, nós tivemos a oportunidade de acompanhar o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Hoje é dia 14 de agosto de 2024 e agora são 15 para 5 da tarde, daqui a pouco o mercado vai fechar. Mercado, diga-se de passagem, assanhadíssimo, já batendo os 133.500 pontos aproximadamente. Se der tempo a gente dá uma passada para dar uma olhada. O fato é que o resultado do Banco do Estado do Rio Grande do Sul foi bom para um momento ruim. Nós vamos dar uma olhada o que se sucedeu a partir da apresentação de resultados. Vamos dar uma passada bem rápida. Até porque essa apresentação eu acompanhei toda ela agora de tarde, começou às 4h30 da tarde, durou mais de 1h30, talvez uma das apresentações mais chatas que eu tive a oportunidade de acompanhar, até porque o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, normalmente as suas apresentações de resultados trimestrais ficam ali em torno de 30 minutos, 35, indo para 1h30, claro. De acordo com os eventos naturais que afetaram o Rio Grande do Sul, muita gente estava curiosa para saber o projeto do banco e como isso aí poderia acontecer, né? Como isso aí poderia ter atingido o banco e como isso aí viria a trazer alguma modificação, alguma intenção no futuro. Só para se ter uma ideia, com relação às enchentes aqui do Rio Grande do Sul, veja que da base de clientes do Rio Grande do Sul, o total de atingidos foi de 549 mil pessoas, clientes, né, na verdade, 549 mil clientes, um total de 12%, desses 12% pessoa física e 11% pessoa jurídica. No crédito total atingido, a exposição foi de 5,9 bilhões, o que corresponde aqui a 10,9% da carteira que foi impactada. O que mais impactou foi o rural, 1,9 bi, o que corresponde do total dessa carteira, todo esse círculo aqui, 3,6%. Depois o consignado e depois a pessoa jurídica. Alguns detalhes, olhando do ponto de vista do projeto, né, a gente pode olhar aqui o crédito rural, ele cresce na base anual 23,8%. O plano safra é o maior da história, e ele salta aqui de 9,3 bilhões para 12,2, crescendo 31%. Nos destaques, já é chamado bem aqui em cima, o lucro líquido aqui está se referindo ao segundo trimestre de 2024, que atinge aqui 247 milhões, e como você pode ver, na base anual, cresce 9,2%, que é que interessa aqui, um crescimento de 9,2%, ou seja, ele está comparando o segundo trimestre de 2024 com o segundo trimestre de 2023. Logo em seguida, né, a informação sobre a margem financeira, que cresce 15,9%, as despesas administrativas crescem 5%, as receitas de prestação de serviço crescendo 9,7%, a carteira de crédito, nós vimos agora há pouco, né, ela cresce 6,2% na base anual também, a captação, que foi o que mais chamou a atenção, crescendo na base anual 20%, e o índice de Basileia, que eles estavam comemorando, pelo menos eu senti, eles não estavam comemorando de fato, né, foi o que eu senti na voz deles, o índice de Basileia aqui de 18,5%, talvez mais alto que a gente viu nos comparativos banco a banco que a gente faz aqui no canal. O lucro líquido, aqui nós estamos fazendo um comparativo na base semestral, ou seja, primeiro semestre de 23 com o primeiro semestre de 24, ele na verdade tem uma encolhida aqui de 1,1%, ficando em 434, quase 435 milhões, mas aqui a gente precisa chamar atenção. Ele está se referindo àquelas demonstrações contábeis como elas são de uma forma mais comum aceitas no Brasil. Nós vamos olhar o IFRS daqui a pouquinho. O retorno sobre o patrimônio líquido anualizado, por isso que tem aquele azinho ali no meio, o pessoal que estava contando aí com 10% no final de
2024, veja que está em 8,8. Quando nós olhamos para o lucro líquido, aqui está na base trimestral, comparado com o primeiro trimestre de 2024, que sai de 187, quase 188 milhões para 247. O que mais contribuiu aqui foi a margem financeira e as provisões de crédito, que houve esse crescimento aqui de 103 milhões. A margem financeira, então aqui tomando o comparativo semestral, veja que cresce 19,2%. E o que contribuiu foi o crédito, a tesouraria e aqui em cima a recuperação de crédito baixado a prejuízo. A carteira de crédito, sempre que houver essa marca, que esses círculos em vermelho, foi eu que fiz, isso aí não está na apresentação. O saldo da carteira de crédito, no comparativo semestre a semestre, junho de 23, junho de 24, cresce 6,2%. E o que mais contribuiu, o que me chamou bastante atenção foi justamente o crédito de pessoal. Veja que ele cresce aqui, 47,2% na base anual e 10,4% na base trimestral. Aqui é curioso, porque o que me chama a atenção é a quantidade de pessoas que estão recorrendo ao crédito, principalmente depois do período de enchente. Vamos ver o que pode ter impactado logo em seguida com relação à inadimplência. Outro fator aqui interessante é com relação ao crédito imobiliário, que me chama muita atenção também, não só para a Banrisul, mas para outros bancos, e depois isso tem reflexo lá em empresas, por exemplo, fazem parte da carteira do canal, na parte de seguros, né, o seguro residencial, nesse caso aqui, seguro habitacional, e também o prestamista. Você dá uma olhada que ele cresce 13,6% quando a gente toma aqui a base anual, comparando junho de 23 com junho de 24. É algo que eu não tinha percebido, ou melhor, eu tinha percebido, mas só veio a confirmar que isso aí realmente tem alguma questão aí por trás do imobiliário nacional e talvez isso aí tenha algum impacto, principalmente na questão econômica. Às vezes até tirando um pouco de negatividade que se tem em relação à economia brasileira, mas aí está um detalhe que pelo menos por enquanto está me chamando a atenção. Olhando aqui para a qualidade da carteira, que a gente quer ver, na verdade, essa inadimplência aqui superior a 90 dias, aqui em cima você está vendo nesse azul mais claro, 3,5%, que é com relação à pessoa jurídica. Bom, pelo menos estava 3,7% em março, então não se teve ainda um primeiro impacto por conta das enchentes na carteira de crédito. Por outro lado, tem um recuo aqui, nesse azul mais escuro, que é o total que nos interessa, já que a pessoa física ela tem ficado aqui nesses 2%. Então 2,3% de índice de inadimplência realmente é uma qualidade de crédito, talvez a melhor que a gente viu até agora aqui no canal, dos outros bancos que nós analisamos. Porque até Banco do Brasil, que era um player interessante na hora de concessão de crédito, está batendo nos 3%, inclusive para a pessoa física. Então, está nos chamando a atenção que pelo menos a qualidade de crédito do Banrisul ela é bastante significativa, ou seja, ela é boa. O índice de cobertura ele cai aqui no 206%, isso foi muito questionado durante a apresentação dos resultados, mas o banco não mostrou preocupação com isso. As despesas de provisão e custo de crédito, que é o percentual envolvido para isso, né, em 2,5%, está em linha aqui com os outros pontos marcados, que é o segundo trimestre de 23, terceiro de 23, o quarto de 23, o primeiro de 24 e o segundo agora. As despesas administrativas crescem 5,2% na base semestral, comparando semestre com semestre. E o que mais contribui aqui, se você está vendo este azul mais claro, são outras despesas administrativas. Ao passo que o Banrisul sempre teve esse problema, a meu ver, né, com relação às despesas de pessoal, ainda que cresçam 4,3%, despesas de pessoal é esse azul mais escuro. Veja o quanto contribui aqui, por exemplo, quando nós pegamos as demais despesas administrativas e o quanto isso aí tudo vai formando essa base aqui, de 2,13 bilhões em despesas administrativas, em que pese tem até havido PDV na companhia e um pouco de renovação do quadro. De qualquer forma, o acordo salarial 23-24 fechado em 4,6%. O resultado de prestação de serviços, que
diz respeito a essas tarifas, ele cresce 10,4%, e veja o quanto se tem de despesa lá em cima, 2,3 bilhões, e o que se tem de receitas de prestação de serviço, 1,1. Claro que é um fator a ser observado, mas ele vem a compor o conjunto das receitas do Banrisul. O índice de Basileia, 18,5, é o maior dos últimos tempos. Se nós olharmos aqui para o nível 1, que é esse azul escuro, em 15%, ficou acima de março de 2024. Na verdade, desse ponto de vista, um banco bastante saudável. Para que serve isso? O que acontece é o seguinte, o banco ele toma emprestado. Por exemplo, você quando coloca na poupança ou coloca num CDB, compra alguma letra de crédito do banco e ele empresta isso. Ele pega o seu valor e faz um empréstimo. Ele vai lhe pagar uns juros mais baixo do que ele vai fazer na concessão, mas ele vai utilizar junto a esse empréstimo parte que é capital dele, do próprio banco. Por que isso? Porque no caso de haver uma corrida ao banco, desses que estão emprestando, ele precisa ter uma base sólida para poder entregar, senão é o que leva normalmente os bancos a quebrarem. Os que quebraram, a gente viu lá o Silicon Valley Bank, o SVB, ele quebrou com um pouquinho mais de 8% de Basileia. E veja que o Banrisul está com 18%, está bem mais do que o dobro, né? Então, aparentemente, assim, para as condições que a gente vê geral de mercado, está bem saudável. E por fim, o Banrisul ele acabou modificando o seu guidance aqui. Mas uma modificação interessante. Veja que a carteira de crédito, que ele previa um crescimento entre 2% e 7%, agora ele aumenta para 3% e 8%. O custo do crédito, que ele tinha uma projeção entre 2,5% e 3,5%, ele decai. Então também uma notícia interessante aqui, do ponto de vista do guidance, vai ficar para 2%, decai meio ponto, né, para 2% a 3%. As despesas administrativas, que tinha projetado entre 6% e 10%, agora está em 5% e 9%. E o que tem de pior aqui está na margem financeira, que tinha projetado entre 25% e 30%, mas reduziu bastante aqui para 18% a 23%, mas também não trouxe preocupação para o pessoal da administração do banco. Pelo menos é o que foi demonstrado durante a apresentação dos resultados. E nós colhemos aqueles dados para fazer a nossa tabela de indicadores fundamentalistas no final. Veja que aqui obedece o IFRS e fecha o semestre. Nós vamos começar aqui indo na página 21, que é para mostrar de onde estão vindo esses resultados. Aqui em relação ao ativo, total de ativos, ele vai a 137 bilhões e 934 milhões, avançando aproximadamente 12 bilhões em relação ao fechamento de 2023. E aqui embaixo um dado que sempre nos interessa para olhar principalmente com relação ao risco e ao preço da ação, que é o patrimônio líquido, ele sai de 9,8 no fechamento do ano passado para 10,2 bilhões, ou seja, ele avança aqui em torno de 400 milhões, um pouquinho menos, o que é um crescimento interessante. Depois nós vamos ver qual é o impacto em percentual sobre isso. Com relação às receitas, as receitas estavam em 7,2 bilhões no primeiro semestre de 2023 e agora, fechando todo o primeiro semestre, 7,5, quase 7,6 bilhões, portanto, crescendo aí em torno de 360 milhões. No entanto, se você olhar aqui para baixo no IFRS, no lucro líquido, que estava em 472 no fechamento do primeiro semestre de 2023, agora está com 428. E o que mais impactou foi aqui, ó, provisão para perdas esperadas de ativos financeiros, de 373 milhões, agora para 526. Então nós estamos falando aí de aproximadamente 150 milhões. E também aqui embaixo outras despesas operacionais que saem de 293 milhões para 408, sendo que também aqui aumentaram as provisões cíveis, fiscais e trabalhistas, as questões legais, de 204 milhões para 264, mais 60 milhões. Somando tudo isso, houve esse impacto. Só que aqui, claro, né, a gente está falando do IFRS, que nós
Estamos falando em regime de competência, ou seja, aquilo que está projetado lá na frente, trazido a tempo presente. Já olhando para as demonstrações financeiras que seguem o padrão que é mais comum aceito no Brasil, indo aqui na página 5, nós vamos dar uma olhada aqui em algumas informações, porque daqui saem alguns comparativos no banco a banco. Por exemplo, o retorno sobre os ativos anualizados em 0,7 é um dos mais baixos. O retorno anualizado sobre o patrimônio líquido 8,8, que nós vimos agora há pouco, né, também é um dos mais baixos. O índice de inadimplência 2,31 no total. E aqui, ó, o índice de eficiência do Banrisul, como a gente viu ali, o conjunto das despesas, veja que ele vai a 57,2%. A recomendação do Banco Central é até 60%. Então a gente já olha aqui, quando capta esses resultados, que do ponto de vista de eficiência, a Banrisul não é e nunca foi um banco eficiente. Ele tem muita despesa para a receita que ele obtém. E agora sim podemos trabalhar com os nossos dados fundamentalistas, que nos dá uma ideia de como está o banco e como está nosso potencial, nossa capacidade para poder fazer investimentos. Então, nós tínhamos projetado lá no início de 2024, no início do ano, 15,6 bi de receita no fechamento de 2024, com o que obteve até agora 15,1, um pouco menos, tá bem? Mas ainda nós temos 2 semestres ainda pela frente, e o que mais movimenta o Banrisul normalmente é o quarto trimestre, principalmente por conta daquelas festas natalinas e outras que tem ali no meio. O lucro líquido que nós tínhamos projetado em um pouco mais de 1 bilhão e 64 milhões, ficou aqui em 857 por enquanto. Nos decepciona isso, mas em compensação está melhor que aqui em 2022, se é que isso serve de consolação. Nós temos uma projeção de dividendos a serem pagos de 77 centavos, o que pode nos proporcionar, então, ou melhor, nos sinaliza um preço teto, ou seja, o máximo que nós pagamos por essa ação de R$ 12,94. Basta dividir os 77 por 6%, que é o mínimo que aceitamos receber em proventos, pelo valor que nós pagamos pela ação. Aliás, eu quero fazer um disclaimer aqui, que é com relação ao patrimônio líquido. Está vendo aqui, ó, que ele saltou esses quase 400 milhões, na verdade um pouco mais. Veja que tem uma nota aqui explicativa, número 26. Essa nota explicativa, ela está na página 81. Então eu queria falar algumas coisas aqui que eu acho relevante, principalmente agora que nós estamos falando de preço teto. Então aqui está a nota fiscal, ali está o capital social, como as ações, né, elas estão divididas, mas eu queria, talvez uma coisa que você não sabe em relação ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul, ele tem 3 ações na B3. Ele tem a ação ordinária, é o mínimo de ações, que é o BRSR 3. Ele tem as ações preferenciais classe A, BRSR 5, e tem as ações classe B, que são aquelas que nós utilizamos aqui no canal, BRSR 6. Veja que as ações preferenciais classe A, BRSR 5, tem algumas questões envolvendo ela. Por exemplo, ela tem prioridade no recebimento de um dividendo fixo, preferencial não cumulativo, de 6% ao ano. Então, não cumulativo porque ele deve estar contando os demais proventos. Está vendo esse 6% aqui? É outra referência que nós temos para entender que o mínimo que nós temos a receber de proventos pelo que pagamos pela ação é de 6%, ou seja, que vai determinar o nosso preço teto. Esse valor pago ele é calculado sobre o quociente resultante da divisão do valor do capital social. E aí, deixa eu apagar aqui, só para a gente se movimentar um pouquinho aqui para cima, porque o capital social está aqui em cima, o capital social do Banrisul está aqui, pelo número de ações que o compõem. É daí que vem esse cálculo, para chegar naquele 6%. Então, por isso nós pegamos e dividimos esse valor por 6% e chegamos a esse preço teto, R$ 12,49. Não é por isso, mas também por isso é mais um indicador que reforça o nosso limiar dos 6%.
O patrimônio líquido, que nós vimos agora há pouco, em 10,3 bilhões, um crescimento em 6 meses de 4,32%. Naquela nota explicativa ali, nos dá bem a direção do que aconteceu. Se você tiver interesse e quiser evoluir, veja aqui, se nós dividirmos esse patrimônio líquido pelo número de ações que o Banrisul possui, 408 milhões de ações, nós chegamos a um valor patrimonial por ação de R$ 25,17. O preço da ação atualmente está em R$ 12,41. Quando nós dividimos o preço da ação pelo valor patrimonial por ação, nós chegamos a esse PVPA aqui, 0,49. Ou seja, uma ação que se compra hoje a R$ 12,41, você está pagando menos de 50% do valor patrimonial. Ou seja, o risco de você investir em Banrisul é muito baixo, além do que é um indicativo de que a ação possa de fato estar barata em relação ao valor patrimonial. A outra parte disso é que o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 5,92, se você compra a ação a R$ 12,41, em função daquele lucrinho ali, né? Porque esse lucro está abaixo do que nós tínhamos projetado, você recebe de volta em 6 anos, um tempo bastante curto. Nos últimos 5 anos, o Banrisul, ele pagou, deixa eu pegar um marcador melhor, o Banrisul ele pagou 93 centavos por ano de dividendos. Isso nos dá um preço teto, dividindo esses 93 centavos por 6%, de R$ 15,51. Mas, supondo que ele pague esse 77 e você compre a ação a R$ 12,41, que é esse preço que nós apuramos enquanto estávamos fazendo esse vídeo, o dividend yield dele fica em 6,26, está sutilmente acima do 6% que nós procuramos. Isso porque tem várias razões, né? O lucro não está contento, a gente está considerando aí que o banco venha pagar no máximo 77 centavos, então não é um momento de bom pagamento de proventos para o banco, embora a ação aí esteja nesta linha de valorização interessantíssima, mas caso você tenha, como eu aqui, comprado a 10 alto ou 11 baixo, então você vai ter aí um provento a ser pago bem acima desses 6%, batendo no 7%. E no final, aquele nosso comparativo, banco a banco, o Banrisul está desse lado, você pode pausar o vídeo, fazer um clique e fazer os comparativos que você achar mais interessante. Só que aqui, claro, tem um problema, né? Porque é o Banrisul comparado com o Banco do Brasil, Itaú e Santander, 3 bancões. E veja que a gente nota, assim, como pena o Banrisul já faz muito tempo, principalmente aqui no retorno sobre o patrimônio líquido. Por outro lado, veja que uma das coisas que eu mais gosto de olhar, que é o índice de inadimplência, 2,31%, ele é o melhor entre todos esses grandes bancões. Portanto, uma carteira sadia. Uma coisa que eu não gosto também do Banrisul é o retorno sobre patrimônio líquido de 0,7, quando todos os outros estão acima de 1. No caso do Banco do Brasil, bem acima de 1. E depois aqui embaixo você vai ver aí as questões que envolvem. Isso aqui está errado, aqui eu marquei errado aqui. Vou pedir para você desconsiderar, aqui é 37%, tá? Não 58% e 50%, só que eu já estou bem adiantado no vídeo, não vai dar tempo de eu corrigir. De qualquer forma, neste momento, vejo como as ações nesse dia 14 acabaram subindo, tá ali batendo em 28 o Banco do Brasil, 31,41 Itaú, 14,30 o Santander e 12,41. Isso porque, claro, a gente viu, né, logo no começo desse dia, o mercado assanhadíssimo, subindo uma barbaridade e, portanto, claro, as ações elas tendem a não se oferecer. E quando as ações não se oferecem, bom, nós vamos fazendo caixa para momentos, porque a nossa bolsa, a Bolsa Brasileira, ela sempre teve essa tendência, né, ela tem esses momentos, dá esses picos, depois ela retorna ali para a sua linha da média móvel de 31 dias, ela dá uma retornada, às vezes até retorna forte, e aí nós temos um caixa bom para fazer novas compras. Eu acabei sempre comprando bem pausadamente, fiz muitas compras até, surpreendente, depois eu fui olhar o histórico e, portanto, claro que isso vai refletir em bons dividendos, porque, claro, nós estamos sempre colocando em empresas que são boas pagadoras. É o caso do Banrisul, embora
O momento, a gente sabe, é um momento ruim e não temos grandes expectativas, pelo menos neste ano de 2024. Em termos de proventos, os resultados eu acho que serão bons pelo que a gente tem visto até agora, porque esse é um governo federal bom para bancos. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre meu grande abraço.